Então, seria a questão da estrutura social, assim dizendo, entendeu? E aí, o que acontece? Cada indivíduo, cada um de nós, tem uma forma de se agrupar em sociedade. Nós temos um motivo pelo qual nós vamos nos agrupar. Um agrupamento que você não tem opção nenhuma é o agrupamento familiar, né? Então, ou seja, você nasce num grupo familiar aí e não é uma questão de adesão ou não. Mas depois, quando você se torna já ativo nas suas decisões, você pode escolher criar um grupo familiar daí para frente. Quando você escolhe por um casamento, quando você escolhe ter uma união estável, uma união qualquer, e dessa união vai nascer uma outra família. Aí o que acontece? Os seus filhos vão estar agrupados a essa família, mas eles não têm essa opção. Agora, quais são os outros agrupamentos que você pode agrupar ou não agrupar por opção? Vocês Professor, podem me dar peraí. um exemplo? Por favor, fala em português claro, professor. Eu não entendo, eu já sou ruim de entender de sociologia. Agora o senhor fala o que é adesão? Adesão. Não, obrigado, Kelita, por fazer o comentário, que aí eu tomo cuidado. Mas eu queria pedir também que você, cada vez que precisar, você faz essa interferência ou qualquer um dos seus colegas, entendeu? Adesão, quando Pode você... deixar que eu vou fazer isso, porque Então, eu já não gosto muito de sociologia. Aí o senhor fala esses português aí muito estranho, aí eu não entendo nadinha. Aí eu fico assim, não. perdidinha. Nós vamos então, nós vamos aprender essa linguagem aí. Dos dois jeitos, tá? Até eu aprender a linguagem para que você entenda, e você também vai aprender a linguagem para você me entender. Então nós vamos fazer os dois caminhos. Eu te acessando e você me acessando. Que aí também te ajuda também no sentido de enriquecimento do vocabulário, tá, Kelta? Ou como de todos vocês Então aí. tá. Adesão, quando você se vincula. Talvez a palavra vincula é complicada também, mas você cria o vínculo. Quando você escolhe entrar, né? Escolhe entrar. Não sei se ficou um pouco claro. Então, o que acontece? Você é obrigado a ir em uma igreja? Não. Não. A gente vai na igreja porque a gente escolhe ir na igreja porque a gente quer ir na igreja. Ah, professor, mas meu pai obriga que eu vá à igreja. Tá. Eu tenho certeza que você vai porque você quer, né? Porque se por acaso seu pai fala, Carlos, vai para a igreja, o Carlos fala, não vou para a igreja, o que vai acontecer? Aí ele me bate. Uai, você apanha e não vai na igreja. Pronto. Entendeu? Então, ou seja, o seu vínculo, a sua ida para a igreja é porque você quer, né? Por mais que tenha alguém te mandando ir ou te obrigando a ir. Esses são os vínculos secundários na questão da sociedade, entendeu? São os vínculos secundários, são aqueles vínculos que a gente tem, que a gente pode escolher ter ou a gente pode escolher não ter, diferente daquele vínculo primeiro, que é o vínculo familiar, que é o primeiro grupo que nós fazemos parte. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar nessa aula aqui saber a diferença entre grupo e agregado social. Beleza? Vamos tentar definir essas duas palavras. Uma coisa é um agrupamento, outra coisa é um agregado. Qual que é a diferença? No agrupamento temos vínculos sérios, vínculos certos, vínculos efetivos. No agregado, nós temos um vínculo momentâneo. É um vínculo que acontece e deixa de acontecer. E não tem aquela sequência de atitudes e atividades. Só dizer isso já basta para entender mais ou menos o que nós estamos falando? Ou ainda está confuso e complicado, meninos? Grupo, então, é vínculo concreto e agregado é momentâneo. Por exemplo, você está aqui no agrupamento escolar, né? Você está aí no segundo ano, no colégio militar, tal. E você tem um grupo social aqui. Você tem vínculo, você conhece as pessoas que estão entre vocês, elas estão no mesmo nível que você, cadastrada no colégio, matriculado no segundo ano, tá vendo? Tem um tanto de coisa que te une com seus outros meninos aqui, com seus outros colegas do CPMG. Agora suponha que vai ter um sorteio
de um smartphone 6S, e para que você concorra, você tem que estar lá no lago ao meio-dia de hoje. Aí anuncia na rua, vai estar um monte de gente lá no lago, não vai? Acontece o sorteio, termina o sorteio, o que vai acontecer? Cada um vai para os seus locais. Então, teve um momento grupal? Teve. Só que qual foi o tipo de vínculo? Foram lá, reuniram, tiveram sorteio, foram embora. Entendeu? Isso é um agregado social. É uma multidão que se une e depois foi embora. Entendeu? Agora, aqui no então colégio... Aqui no colégio é professor, a gente diferente. pode pensar Sim, num show. Num show também um agregado. entra nisso? É um agregado. Só que lá no show você tem duas coisas. Você tem o agregado, que é a gente vai lá só para assistir o show e vai embora, né? E você tem o agrupamento social, que é o quê? É o pessoal que faz parte da banda do show, é o pessoal que contratou o show, que vai pagar o salário de quem fez o show. Tá entendendo, Estela? Essa turma tem vínculos. O vínculo do contrato, o vínculo do trabalho, né? E a outra pessoa que vai lá, só comprou o ingresso, foi lá, assistiu e foi embora, não tem vínculo. Simplesmente reuniu, assistiu, foi embora. Enquanto os outros tem algum outro, os outros que são o pessoal da produção, o pessoal que faz parte ali do evento, aí eles têm um outro vínculo um pouco mais Kelly, a palavra, um pouco mais efetivo, um pouco mais evidente, entendeu? Um vínculo um pouco mais claro e comprometido. Então, esse agrupado, ele é vínculo, como é que o senhor falou? É porque o senhor disse momentâneo? É, mas agregado. eu anotei errado, então. Não, então é agrupado. É o agrupamento, vínculos mais sólidos. Sólido. O agregado, vínculos mais esporádicos. Professor, eu achei que o agrupamento... O agrupamento pode ser que é uma aglomeração ou não? A aglomeração é o agregado. Né? Aglomeração, bom, que tipo de aglomeração? Entendeu? Se você tem uma aglomeração, uma procissão, vamos falar bem católico aqui, entende-se que está ali quem tem a fé católica, quem é devoto do santo e tal. Aí você tem um agrupamento, entendeu? Mas por quê? Vinculado àquela religião, vinculado a alguma questão que une aquelas pessoas de algum jeito. Já o agregado é uma aglomeração sem esse devido vínculo. É um vínculo muito momentâneo. Eu acho que a Kelly está querendo falar e a Estela, não sei se quer complementar. Pode falar, Estela. Eu só queria saber a palavra certa do agrupado. Vínculo, aí eu coloquei concreto e entre parênteses sólido. Nós vamos observar aqui alguns... nós temos um texto, né? Eu vou adaptar aqui uma aula que eu já dei aqui na diagnose. E aí depois eu vou fazer a postagem no grupo de vocês, que na verdade era o Túlio que era para dar essa aula, e aí não sei o que aconteceu aí, simplesmente nós estamos então aqui, né? Mas foi planejado junto, então tá tudo certo. Deixa eu pegar aqui. Por que tá na sociologia do terceiro ano, professor? Hã? Por que tá na sociologia do terceiro ano? Nós estamos só aproveitando um texto, tá? Aqui. Depois eu não coloquei no blog de vocês ainda não. Só estou aproveitando o texto aqui, depois a gente vai colocar lá. Então, aqui o material, veja bem. Nós temos uma coisa que é o conceito de grupo social, né? E aí nós vamos ver características do grupo social, tal, e depois nós vamos ver o conceito de agregados sociais. Beleza? Então, a Kelly disse que está anotando, é bom anotar, beleza? Mas a gente vai estar aqui no blog e eu vou estar disponibilizando isso aqui para vocês direitinho nesse sentido. Certo? Então, vamos lá. Conceito de grupo social. Tem alguém que gostaria de ler aqui esse parágrafo para a gente poder comentar? Eu leio. Por favor.
Grupo social é uma forma básica de associação entre seres humanos que estão mutuamente em interação. A sociologia define grupo social como sendo toda reunião mais ou menos estável de duas ou mais pessoas associadas pela interação. Devido à interação social, os grupos têm de manter alguma forma de organização a realizar ações conjuntas de interesses comuns. Pessoas numa fila para entrar no cinema não constituem um grupo social, pois não há interação entre elas. E aí? Conforme aquela fala que eu acabei de dizer antes, tentando fazer a diferença entre os dois, uma diferença um pouco geral, né? Fica um pouco mais claro aqui, dá para a gente perceber alguns elementos que fazem, que distinguem ou que definem o que é um grupo social, certo? Então, o que eu tenho que ter algumas coisas chave aqui, né, gente? Reunião, né? Então, para ser um grupo, não tem grupo de eu sozinho. O grupo considera-se várias pessoas, não é? Então, união de várias pessoas aí, e essa reunião delas tem que ser mais ou menos estável. Ou seja, é uma reunião que acontece agora e que tem chance dela continuar acontecendo, entendeu? Devido a algum tipo de vínculo criado por nós. Certo? Certo até aqui, meninos, ou tá confuso? A Bárbara fez a Ana Júlia, tá fazendo seus sinais aí, beleza, obrigado. Então, olha só, tem que ter essa interação. Então, o que nós estamos tendo aqui é uma coisa institucional, entendeu? Então, ou seja, é um grupo social forçado, beleza? Porque tem o horário da aula de sociologia e não é uma coisa que vai, eu tô com vontade de assistir, hoje eu não tô com vontade. Não, você tem que assistir. Ou então você vai levar uma falta, ou então você vai ter uma punição, vai ter alguma coisa e você é obrigado, né? Então, ou seja, aqui nós estamos no nível mais hard de grupo social, que tem a matrícula, tem a agenda de atividades e tem benefícios em participar e tem punições se não participar. Beleza? Agora tem aqueles outros grupos sociais. Vamos fazer, por exemplo, então aqui, uma associação dos jogadores de truco, né? Associação dos jogadores de truco. Tá vendo? Então, ou seja, vamos reunir toda sexta-feira, 8 horas da noite. Tá vendo? Tem uma agenda e você vai lá nesse lugar fazer o quê? Uai, tá claro, jogar truco. Então, ou seja, tem uma interação definida. É um grupo. Tem como jogar truco sozinho? Tem como jogar truco sozinho? Tem que ter no mínimo mais uma pessoa, né? O ideal são 4 pessoas, mas tem que ter pelo menos mais uma pessoa. E aí você faz o jogo, torneio, etc. Né? Aí você cria o grupo social. Só que a adesão é algo que se você não for participar, uai, não foi pronto, né? Mas se você participar, tem o que fazer, tem a hora de começar, tem regras do jogo, aí tem a hora de terminar, não é? Então começa lá e termina quando der os 12 mi, né? A queda, o jogo, aquela coisa toda que faz parte da questão do truco. Entendeu? Isso é um grupo social que tem essa interação, aqui uma interação social. Aí, essa interação social, olha as palavras, tem de manter uma forma de organização para as ações conjuntas e do interesse comum, certo? E aí, sim. Nesse grupo social, por exemplo, nesse torneio de truco que o senhor disse, tem como ter alguém agregado, ser alguma pessoa agregada? Olha, a diferença, Matheus, do grupo para o agregado é que o grupo tem mais ou menos uma forma de organização. Ou seja, faz parte do grupo aqueles que vão jogar. E se você vai jogar truco, né? E poderia ser qualquer outro exemplo, que fique claro, você já entendeu isso, né? Poderia ser a associação dos que arruma cesta básica para as pessoas carentes, né? Então, ali quem vai jogar o truco tem as regras do jogo, tem momento de começar, não é simplesmente estou no meio do jogo, não, vou embora, levanto e vou embora. Não, tem que esperar terminar a partida. Tem todo um processo aqui, não é? Agora, quem seria a participação dos agregados nesse mesmo exemplo? Aquelas pessoas que vão lá apenas para assistir o jogo. Aí seria um grupo que está ali como agregado.
que não tem vínculo direto com a ação que está acontecendo, não tem interação direta com a situação que está acontecendo. Dá para entender mais ou menos assim? Mas é complicado, viu? Tentar explicar pelo exemplo é mais complicado do que explicar pelo conceito. Explicando pelo conceito, são duas coisas diferentes. Grupo social tem uma certa organização, uma certa interação entre os membros daquela ação, daquela aglomeração. Enquanto agregado social, o vínculo é muito fraco, né? Então, suponha, vamos pensar aqui, vamos assistir um jogo do IPEC aí, do Iporá Esporte Clube contra o Goiás, né? Então, nós temos ali duas situações. O agrupamento social, que são os membros do time, né? A instituição lá do estádio e tudo mais, e temos aqueles que foram só os torcedores. Os torcedores, se não for... Agora, beleza, Matheus. Temos os torcedores que só vão lá e vão embora, e temos os torcedores da torcida organizada, né? Os torcedores da torcida organizada, grupo social. Os torcedores que só vão lá e vão embora e assistirem a qualquer jogo que estivesse acontecendo, são agregado social. Deu para esclarecer um pouquinho isso aí? Deu para entender ou ainda está confuso, meninos? Não, consegui entender. Certo. E tem alguém com... No caso, seria um grupo social, porque estamos vinculados, no caso, no mesmo bairro, na mesma rua, com as mesmas regras. Né? Juliane, qual que é o exemplo? Eu não escutei o início da sua fala. Os vizinhos. Os vizinhos. Então, não necessariamente. Porque o vizinho tem uma propriedade privada que cerca o lote aí, ele entra, sai, vai embora, não tem vínculo nenhum com o vizinho do lado. Entendeu? Mas se no seu bairro tem uma associação dos moradores do bairro, aí é grupo social. Por quê? Professor, porque no caso é um condomínio, né? Pode se falar um condomínio? Se for condomínio, aí tem, porque aí tem lá que juntar o dinheiro para pagar alguma coisa, né? Aí o condomínio é grupo social forçado. Porque para entrar lá, você tem que criar o vínculo com aquele grupo ali. Agora, comprar um lote numa rua, você não tem vínculo nenhum com seus vizinhos, nem de trás, nem da frente, nem do lado, né? Você não tem vínculo. O caso que a Juliane falou. Então, se for condomínio, grupo social. Agora, se for, por exemplo, apenas caiu uma árvore na porta da casa aí que está tampando a rua. Vamos juntar os vizinhos tudo para tirar essa árvore. Entendeu? Aí é um agregado social. Juntou, tirou a árvore, cada um vai para suas casas, acabou o papo. Entendeu? Foi uma reunião, foi um agrupamento social, mas na situação de agregado, porque não vai ter aquela continuidade das atividades. Deu para entender, Juliane? Se tiver associação, grupo social. Se não tiver associação, se não tiver marcações de reuniões que vão acontecer várias vezes, etc., aí é só um agregado social, que vai encontrar só de vez em quando, por alguma coisa muito específica. Eu tenho uma... Professor, me tira uma dúvida aqui. Sim. Em relação à família, é um grupo social, não é? Tipo assim, meio que forçado, porque a gente não escolhe estar na família, a gente nasce ali e pronto, né? Família é um grupo social forçado. Agora, os seus irmãos de igreja é um grupo social também, mas aí já é com um vínculo que você escolhe, mas é um vínculo muito bem estabelecido na igreja. Na política, certo? No trabalho, são grupos sociais. Agora, reunir para assistir o show do Lucas Neto, por exemplo, sei lá, aí já seria só um agregado social, alguma coisa nesse sentido aí. Mas vamos para as definições, então? Mais um pouquinho? Olha o exemplo que foi dado aqui. Ó. Pessoas numa fila para entrar no cinema não é grupo social. É um agregado social. Tá, todo mundo está indo para ver o mesmo filme. Pois é, mas só vai ver o filme e vão embora. A menos que seja pessoas da mesma família assistindo um filme. Aí você tem um agrupamento social, né? Então, eu lembro, quando eu estava no convento, né? Foi na época que saiu o filme Maria, Mãe do Filho de Deus. Você já ouviu falar nesse filme? Foi um filme que o Padre Marcelo, aquele Padre Marcelo cantor, Padre Marcelo Rossi, ele fez, eu acho que
são 2 filmes. Um filme de Maria, Mãe do Filho de Deus, e um filme sobre Paulo. E ele era ator desse filme também. Aí tinha uma mulher lá em Goiânia, ela fez ela fez um compromisso que todo seminarista, ela levaria todos os seminaristas de Goiânia para assistir esse filme no cinema. Ela fretou o ônibus, ia lá no convento, punha o seminarista no ônibus, pagava o ingresso do cinema, eles assistiam os filmes, né? E depois ela passava no McDonald's, pagava um lanche para eles e depois levava para casa de volta. Entendeu? Então, ou seja, era uma questão de grupo social, porque quem que ela levava para assistir esse filme? Somente os seminaristas, né? Então ela tinha um vínculo com esses seminaristas, porque ela era católica, ela queria dar essa doação para os seminaristas e tal, e o filme era um filme católico, né, que falava da questão de Maria, mãe do Filho de Deus, essa situação toda, entendeu? Então, ou seja, reservou a sessão do cinema específico para esses seminaristas, vários ônibus tal, e chegou lá para assistir esse filme. Isso é um grupo social. Por quê? Porque foi uma sessão específica para esse grupo, para esse público-alvo. E as outras sessões do cinema? Agregado social. Entra quem quer e pronto. Ou seja, o grupo social, então, é tipo quando tem afinidade. Sim. Mais que afinidade é o vínculo. Entendeu? Mais que afinidade é o vínculo. Porque afinidade é gostar ou não gostar, né? O vínculo não, é uma matrícula, é um cadastro, é um contrato. Porque aqui, olha, nós estamos num grupo social. Você tem afinidade com todos os seus colegas? Foi a Victoria? Alguns eu não conheço. Alguns você nem conhece. E mesmo assim, se perguntar para qual... Estamos no mesmo colégio, estudando na mesma série. Você está entendendo? Então, o vínculo existe, está cadastrado, tem como comprovar, é grupo social. A afinidade pode ser, pode não ser, mas mesmo assim ainda é um grupo social. Mas tem grupo social feito só pela afinidade também, entendeu? Tem grupo social só pela afinidade, mas a afinidade, ela cria-se o critério do vínculo, né? Também. Bom, olhando aqui, olha só. Outra pessoa gostaria de ler essas 3 linhas aqui, por favor? Os grupos sociais? Posso ler? Por favor. Os grupos sociais possuem alguma forma de organização. Eles compartilham normas, hábitos, valores, costumes próprios e objetivos. Os grupos sociais se diferem quanto ao grau de contato entre seus membros. E aí que foi o mesmo ponto que ela acabou de falar para a gente aí. Entendeu? Então tem grupo social afetivo, por afinidade. Tem grupo social por fé, né? Tem grupo social por objetivos da carreira intelectual. O grupo social dos acadêmicos do curso de Direito, do curso de Medicina, do curso de Engenharia, do curso de Licenciatura em Sociologia, né? Então, vamos criar esses grupos conforme os motivos dos nossos agrupamentos. Beleza? Então, eu acho que é evidente. Se vocês não perguntam nada, tá tranquilo aí. Agora, olha só aqui, olha. Alguns exemplos, olha. Família, né? Vizinhança. Olha o exemplo que, não sei, foi a Juliane deu? Foi a Juliane, né? Então, a vizinhança pode se tornar um grupo, pode ter esses vínculos sociais, né? Que dá um grupo social. O grupo da escola, da faculdade, grupo da igreja, o grupo dos clubes, associações, etc. O grupo dos profissionais das empresas, das lojas, enfim. E os partidos políticos, né? São grupos sociais. Os agregados vão ficar para a aula que vem, tá? Mas vamos ver aqui, antes de terminar esses 4 minutos que restam, quais são características do grupo social. Isso aqui é importante porque numa prova daquelas que a gente faz de pega, né, que a Kelly falou, todas erradas nunca acontecem, tá? A gente pode alterar todas essas características aqui, olha. Então, isso aqui é conceito. Pluralidade de indivíduos, interação social, a organização, a objetividade, o objetivo comum, a consciência grupal, a continuidade. Tudo isso aqui são conceitos de grupo social. Agregado social serão outros conceitos, tá? Então, qual que é o conceito? Vamos de baixo para cima aqui.
Conceito de continuidade. As interações precisam ser mais ou menos duradouras, como ocorre na família. Vai ser família para sempre. Numa escola, vai ser membros do segundo ano do 2021 do Ariston, vai estar sempre lá. Se no final do ano vocês fizerem lá um quadro, esse quadro vai ficar lá, ninguém vai te tirar esse título de vocês na vida, né? Vocês são os alunos do segundo ano do ano 2021 do CPMG. Ou aquele vínculo na instituição religiosa, fui batizado no ano de 1985, na Igreja Católica da Medalha Milagrosa de Campina Verde, Minas Gerais. Então, são vínculos duradouros aí que a gente deixa nossos registros. Beleza? Outra característica, consciência grupal. Nós temos pensamentos, nós temos sentimentos, nós temos ideias. E essas ideias são compartilhadas. Se vocês não tivessem nada a ver com o colégio militar, vocês não estavam aqui. Entendeu? Então, assim, algum pensamento, algum sentimento faz vocês estarem agora, nesse momento, reunidos, matriculados no CPMG. Ou fazem vocês serem católicos, ou serem da Assembleia, ou sei lá o que mais. Sim, Matheus? Por exemplo, se um grupo obrigatório, que você falou, como a família, se reúne toda vez, pelo menos um ano, toda a família. Aí vai ter alguns agregados que são os amigos, ou eles vai fazer parte do grupo? Pô, essa pergunta que você fez aí, a análise tem que ser feita especificamente para o caso que você está falando. Pode muito bem ocorrer situação de pessoas que não fazem parte do sangue e nem fazem parte do contrato, né? Ou seja, não casou, etc. Mas são pessoas que estão vinculadas àquele grupo e vão continuar vinculadas. Aí a pergunta é, tem relação duradoura? Tem afinidade? Tem outros elementos aí, olha. Tem um objetivo comum nessa reunião familiar? Tem uma organização? Tem essa interação social? Se tiver esses elementos, é grupo social, mesmo sendo uma pessoa de fora. Entendeu? E olha, Matheus, em sociologia, é justamente isso. Quanto mais diferentes as pessoas são de origem diferentes, e elas estão juntas, aí prova que nós temos uma sociedade sendo formada. Entendeu? Não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é homossexual, se é heterossexual, se é de São Paulo, se é de Minas Gerais. Mas eles estão juntinhos aqui, olha, é o grupo social sendo formado. Né? Aí nós temos um conceito de grupo social sendo formado. Já vi a mensagem aí, está liberada a frequência, tá? Aí vocês podem ir fazendo lá, não sei se vocês já... Eu vou colocar de novo aqui no chat. Aí, se por acaso alguém não estiver acessando aqui o chat, manda um pontinho no meu WhatsApp privado, que aí eu respondo com o link da chamada. Mas é no privado ou aqui no chat só. Beleza? Então, fica claro? Tem alguma dúvida aí, meninos? Então, fica esse ponto para nós aqui hoje, né? Cadê o trem? Perdi aqui a nossa aula. Tá aqui. Então, hoje nós vimos o conceito de grupos sociais, agrupamento social. Na semana que vem, né, ou na próxima aula, semana que vem é dia do seminário de redação, né? Talvez nós não teremos a aula, não sei como é que vai ser essa semana. Então, nós vamos na semana que vem ver o conceito de agregados sociais. Beleza? Vamos fazer o combinado. Vai ter tarefa só na próxima aula. Aí, na próxima aula, eu vou colocar a gravação dessa aula de hoje, mais o texto de grupo social, mais o texto de agregado social. A gente vai ter a outra aula, e aí a tarefa que vai ter perguntando para vocês sobre esses dois elementos. Combinado? Combinado. Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom.